Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui do curso Sazambuja, e vamos nesse vídeo fazer então a correção da prova da SpaceX de 2018 para acesso a 2019, o último concurso, né, então realizado, para a gente poder então ver um caminho para resolver as 20 questões de matemática dessa prova. Vem comigo então para a gente fazer a resolução, já está na tela aqui para a gente a questão número 1 da prova do segundo dia, né, o dia que tem matemática, prova modelo D, tá bom? Então, questão número 1, questão de geometria espacial, o volume de uma esfera, que está inscrita em um cubo e esse cubo tem volume 216 centímetros cúbicos. Então, vamos tentar fazer mais ou menos um desenho aqui dessa situação, né? Nós temos lá o cubo, nós temos a esfera inscrita dentro desse cubo, tá? E aí, o que vai acontecer? Nós temos que perceber que a esfera inscrita dentro desse cubo, ela vai acabar tendo o diâmetro dela percorrendo a aresta do cubo. Ó. O diâmetro dela vai acabar sendo a aresta do cubo, certo? Então, eu tenho que dois raios da esfera vão equivaler à aresta do cubo. E como eu sei que o volume do cubo é 216, lembra comigo que volume de cubo é aresta ao cubo. Então, quer dizer que existe um número ao cubo que está dando 216, esse número é o 6. Né? 6 ao cubo dá 216, então a aresta do cubo ela vale 6. Com isso, eu volto aqui e se a aresta do cubo vale 6, então eu sei que o raio da minha esfera está medindo 3 centímetros. E aí, pessoal, morreu a questão, né? A gente já percebeu que o diâmetro da esfera equivale à aresta. A aresta vale 6 e, consequentemente, o raio vale 3, é só fazer o volume da esfera. Volume de esfera, lembra comigo, né? Que é 4/3 que multiplica π vezes raio da esfera ao cubo. Logo, substituindo o raio por 3, que nós descobrimos, nós teremos então, como simplificar de repente um 3 desses aqui com aquele 3 lá de baixo, vão sobrar 2 3 ainda aqui em cima, né? Portanto, aquele 3 que sobrou ao quadrado, ele acaba virando 9, e finalmente 4 vezes 9, 36, cola no π, 36π está dando o volume da esfera, e a nossa resposta está ali na letra B. Portanto, essa é a resolução da questão 1 da prova da SpaceX 2018, modelo D. Essa é uma resolução leve, uma resolução mais tranquila aí dentro do tradicional nível de dificuldade da SpaceX. Próxima questão, aqui nós já podemos ver então senos, cossenos de uma onda, então essa é uma questão de funções trigonométricas. Dentre as alternativas a seguir, aquela que apresenta uma função trigonométrica de período 2π, cujo gráfico está representado na figura abaixo. Então, o período da função é 2π, tá bom? E aí, olha para as alternativas e percebe que em todas elas nós temos deslocamento de onda, que é quando a gente tem uma soma executada no x. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi uma soma executada no x, significa deslocamento de onda, então quer dizer que essa onda ela foi deslocada. Também lembra comigo que o natural de uma senoide, é começar no chão, sobe, desce e volta, e o natural de uma cossenoide é começar lá no alto e então desce, sobe e conclui o ciclo. É bom conhecer esses ciclos naturais, né? Então, se a leitura do meu gráfico fosse o recorte aqui, eu estaria olhando para um cosseno, tá? Também percebe, e isso é uma coisa indiscutível, que a linha média do teu gráfico, ela não está no normal dela, que é estar no chão. A linha média está passando no 1. E a linha média, ela sempre aparece aqui, ó. Ela aparece como um elemento que soma na função, tá? Pelo lado de fora. E então a linha média dessa função, a gente já sabe que essa linha média, ela é 1. A gente está enxergando ali a reta que corta a onda ao meio. Se a linha média é 1, a gente pode se livrar das respostas que trazem 1, 2 ali. Então a gente já sabe que a nossa resposta tem que ter o 1, então ela é A, B ou E, tá bom?
Agora vamos perceber então que as respostas, as alternativas que ficaram no páreo, todas elas pedem para a gente analisar π menos x. Então eu te convido para olhar o seguinte comigo, ó. Vamos pegar aqui uma tela em branco, vamos relembrar o seguinte, tá? Cosseno de π menos x vai equivaler ao menos cosseno de menos x. Porque o que é π menos x, né? É 180 menos o ângulo. 180 menos o ângulo, coloca o ângulo aqui. E é sempre bom a gente imaginar que o ângulo estava aqui originalmente. Então o ângulo que está aqui, ele encontra π menos ele. Se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho π menos alfa, né? Como um simétrico dele. O cosseno troca de sinal, porque enquanto o alfa estava na parte positiva, o π menos alfa vai para a parte negativa. Por simetria, o valor do cosseno é o mesmo, mas pela questão da inversão de lado, né, o cosseno ele muda de sinal. Então o cosseno de um ângulo, quando eu pego π menos esse ângulo, né, vai acabar dando o mesmo valor que o cosseno de x, porém negativo. Tá? Então eu acabo de descobrir que o cosseno de π menos x é igual a menos cosseno de x. E para o seno, como é que fica? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Seno de π menos x. Bom, se o alfa está aqui, o π menos alfa está aqui. Mas aí o seno, ele é vertical, então os dois ângulos têm o mesmo seno. Então isso quer dizer que o seno de π menos x é igual ao seno de x, não há nenhuma diferença, tá? É o mesmo. Muito bem. Então agora vamos ver o que está acontecendo com as nossas funções, né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela aqui. Não, vamos usar essa então. Então assim, a letra A está dizendo para a gente pegar 1 menos seno de π menos x. Isso é o que diz a letra A, tá bom? Vamos dar uma olhadinha para confirmar. Tá lá, letra A. Bom, mas a gente acabou de estudar aqui, de rever, que o seno de π menos x equivale ao seno de x. Então quer dizer que essa função ela poderia ser reescrita como 1 menos seno de x. Mas quando a gente olha para esse gráfico, isso não pode ser 1 menos seno, tá? Porque 1 menos seno, o que aconteceria? 1 menos seno, nós não teríamos deslocamento de fase, mas nós teríamos o seno a partir do 1, né? O 1 é a linha média dele. O seno ele não começa na linha média, ele começa no... Não, ele começa na linha média, desculpa, só que ele vai começar descendo, né? Então ele faria isso. Isso seria o gráfico, né? Não o que a gente está vendo ali. Então não é a letra A. Vamos dar uma olhada para a letra B. Na letra B, a gente tem... a letra B está no páreo, né? A letra B é 1 mais cosseno de π menos x. Vamos ver se pode ser isso mesmo. 1 mais cosseno de π menos x. Só que a gente acabou de estudar que o cosseno de π menos x equivale a menos cosseno de x. Será que pode ser essa a nossa resposta? Vamos dar uma pensada aqui, né? O cosseno, normalmente, ele começa no ponto mais alto dele, né? E a linha média, a gente já sabe que está no 1. Só que aí, né, por conta desse 1 aqui, tá? Aí a gente botou o cosseno para começar no ponto mais alto e o cosseno começa descendo. Esse é o normal do cosseno, começar descendo. Então esse cosseno está normal. Se esse cosseno está normal, não poderia ser o menos. O menos na frente faz inversão. O menos na frente faz a onda começar por baixo e depois recuar. Ela faria isso aqui, a onda, ó. Portanto, não é o caso da letra B, tá bom? E aí só pode ser a letra E, porque a gente eliminou todas, né? Vamos dar uma olhadinha na letra E. Na letra E, a função que ele nos deu foi 1 menos cosseno de π menos x. Vamos escrever aqui. 1 menos cosseno de π menos x. Pois bem, a gente acabou de estudar que o cosseno de π menos x, ele equivale a menos cosseno de x. E aí esses dois menos vão virar mais, obviamente, né? Então a nossa função ela é equivalente à função 1 mais cosseno de x. Aí faz sentido, galera. Nós temos o 1 jogando a linha média para cá, nós temos um cosseno positivo, e um cosseno naturalmente começa descendo, depois sobe, e ele vai começar do ponto mais alto dele, que é lá no 2. Então ele mergulha, desce, sobe, perfeito. Essa função aqui equivale à função da letra E e descreve perfeitamente aquela onda que está no gráfico. Portanto, nossa resposta é a letra E. Esse é o gabarito para a gente aí dessa questão da tua prova, certo? Vamos adiante para a questão número 3.
seja A o maior subconjunto de R no qual está definida a função. Então a gente está falando que o A é o domínio dessa função. Essa função aqui estranha. E considere ainda que B é o conjunto das imagens, né? Então B, conjunto das imagens da função f. Beleza, então A é o domínio, B é a imagem. E aí ele pede para a gente marcar a alternativa, né, que apresenta corretamente A e B, ou seja, domínio e imagem, né? Então vamos estudar o domínio e imagem dessa função. Bom, a gente já pode ver rapidamente, né, que por aqui o x ele não pode zerar o denominador, então ele não pode ser menos 5, tá? Tira o menos 5 do domínio, né? Mas aí, se a gente trabalhar essa expressão que está aqui dentro, percebe que aquele numerador está muito bonitinho, né? Ele pode ser, de repente, transformado num produto notável, numa fatoração. Então vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Quando a gente tem 4 termos, eles são meio parecidos, a gente desconfia de agrupamento, né? Que é fazer fator comum 2 vezes. Então eu vou trabalhar aquela expressão ali, x ao cubo, menos 5x², menos 25x, mais 125, e vou tentar transformá-la numa multiplicação. Primeiro eu vou fazer um fator comum aqui, eu vou colocar o x² em evidência, e ele vai acabar multiplicando x menos 5. Agora deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui eu poderia colocar um menos 25 em evidência, e ele acabaria multiplicando x menos 5. Percebe aqui, fazendo prova real, que eu montei corretamente. E agora eu posso colocar então o parênteses x menos 5 em evidência, e ele acaba multiplicando x² menos 25. Deu certo aqui o nosso agrupamento. Percebe ainda que x² menos 25 é uma diferença de quadrados, então ela pode ser transformada, né, em soma vezes diferença dos termos não ao quadrado. E ainda posso colocar esses dois parênteses aqui mais juntinhos e escrever então x menos 5 ao quadrado vezes x mais 5. Então assim a gente conseguiu reescrever de uma forma bem interessante o nosso numerador daquela fração dentro da raiz. Então a minha função f de x, sem nenhum prejuízo, ela pode ser reescrita como x menos 5 ao quadrado vezes x mais 5 dividido por x mais 5. Nenhum prejuízo até aqui, tá? Porém, para cancelar esses dois termos aqui, esses dois parênteses que estão nos convidando a cancelar, eu preciso ter bem claro para mim que eu não vou então permitir que o meu x em nenhum momento seja menos 5, tá? Se o meu x não é menos 5, tudo bem, porque daí esse cara aqui não é zero, eu não estou dividindo 0 por 0, e aí eu posso então fazer o cancelamento, né? São números quaisquer que podem se cancelar, só não poderiam ser 0. Então reforçamos que o x não pode ser menos 5. Com isso, a nossa função, com a restrição feita, ela está assim, ó. Toma um certo cuidado, né? Que quando a gente tem raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, a interpretação correta é módulo. Não é só cortar o quadrado ali, né? Porque a gente tem uma incógnita ali dentro. Então eu tenho módulo de x menos 5 como a função f de x, com a restrição, né? De que o meu x não pode ser menos 5, tá bom? E então, se o meu x não pode ser menos 5, eu não tenho nenhum outro problema, nenhum outro número é problemático, ou seja, o módulo é tranquilo, ele aceita qualquer x. Então eu já vou dizer que o nosso domínio da função, ele está dando qualquer número real, exceto o único que foi proibido. Então aqui nós temos o nosso domínio. E para a imagem dessa função, reparem que o módulo, né, ele sempre é maior ou igual a 0, certo? Então para a imagem nós não vamos ter nenhuma proibição. A nossa imagem vai ser reais, positivos ou 0, né? Então vamos botar esse símbolo aqui, que significa que nós queremos os positivos. Se nós botássemos o asterisco, a gente estava tirando o 0. A imagem pode dar 0, professor? Pode, né? Porque o x pode ser 5, o x não pode ser menos 5. Se o x for 5, a imagem vai dar 0. Se o x for qualquer outro número, vai dar um número positivo ou negativo aqui dentro, mas o módulo vai transformar ele em positivo. Então, essa é a nossa imagem, né? Dá uma olhadinha nas alternativas e percebe que tem uma alternativa A que ela sugere que o B não poderia ter na imagem o 10. E aí a gente poderia pensar assim, bah, é verdade, não vai ter o 10 mesmo, né? Porque o x não pode ser menos 5. Se o x fosse menos 5, eu teria menos 10, o módulo daria 10 e eu não vou ter esse resultado. Mas eu posso ter a imagem 10. Porque embora o meu x não possa ser menos 5, ele está proibido, o meu x pode ser 15. E repara que se o x for 15, que é um x válido pra gente,
15 menos 5 dá 10 e módulo de 10 dá 10, então a imagem pode dar 10. Então, não cai nessa, né? Não precisa tirar o 10 da imagem. O 10 é um elemento da imagem. Ele só não vai ser imagem do menos 5, porque o menos 5 está proibido. Portanto, nossa resposta mais completa é a letra B, tá bom? Nossa resposta correta. Domínio, reais, tirando apenas o menos 5. E imagem, reais, não negativos. Positivos e zero são os que valem. Letra B, portanto, gabarito da questão número 3. Vamos adiante. Questão número 4. Aqui está. Questão de probabilidade, mas que vai cair, na verdade, num sistema de equações, né? Vamos lá. Henrico guardou moedas em um cofrinho por um certo período de tempo e ao abri-lo, o cofrinho, ele constatou que... Aí vem 4 afirmações pra gente. Primeira afirmação, mais esclarecedora, não entra muito nas contas. O cofrinho contém apenas moedas de 25, 50 e R$1. Beleza, não tem outras moedas. 2. A probabilidade de retirar uma moeda de 25 centavos é o triplo da probabilidade de retirar uma moeda de 50 centavos. Se forem retiradas 21 moedas de 25 centavos desse cofrinho, a probabilidade de retirar uma moeda de 50 centavos passa a ser, então, 9 sobre 40. E 4, se forem retiradas 9 moedas de 50 centavos desse cofrinho, a probabilidade de retirar uma moeda de R$1 passa a ser 1/4. Diante dessas constatações, podemos afirmar que a quantidade de moedas de 25 centavos nesse cofrinho era quanto, né? Então deixa eu começar chamando a quantidade de moedas de 25 centavos de X, a quantidade de moedas de 50 centavos de Y e a quantidade de moedas de R$1 de Z. E é claro, então, que o total de moedas será expresso pela soma das quantidades individuais, já que não tem nenhuma outra moeda, né? Agora vamos começar a escrever um pouquinho melhor essas 3 informações aqui, que vão gerar equações pra gente e vão nos levar para um sistema para a gente ir atrás de x, y, z. Né? Nossa primeira equação disse que a probabilidade de retirar uma moeda de 25, né, que eu represento por x, é o triplo da probabilidade de retirar uma moeda de 50 centavos. A probabilidade de retirar uma moeda de 25, né, seria quantidade de moedas de 25 sobre quantidade total de moedas. A probabilidade de retirar uma moeda de 50 centavos, mesma lógica. Quantidade de moedas de 50 centavos sobre total de moedas. Mas ele me avisa que essa primeira probabilidade é igual ao triplo da segunda. E aqui eu posso cancelar os denominadores, né, por essa igualdade, e chego à conclusão, então, que x é igual a 3y. Vamos guardar essa informação na outra tela. Então eu chego à informação de que x é igual a 3y. Legal. Depois, deixa eu vir para cá e apagar essas anotações aqui, para a gente então poder trabalhar melhor na afirmação número 2. Opa! Afirmação número 2, não, número 3 na verdade, né? Eu estou anotando errado aqui, eu fiz a 2, agora vamos para a 3. Então a afirmação número 3, que vai nos fornecer a segunda equação, né? A afirmação número 3, ela nos diz que se a gente retirar 21 moedas de 25 centavos, a probabilidade de tirar uma moeda de 50 passa a ser 9 sobre 40. Então vamos lá. Aí a minha probabilidade de tirar uma moeda de 50 vai ficar assim, ó. Total de moedas de 50 sobre o total de moedas. Só que o total de moedas agora vai ser x menos 21, já que nós tiramos 21 moedas de 25 centavos, mais as moedas que ficaram, essa probabilidade vai dar 9 sobre 40. Eu já vou jogar aqui no lugar do x o 3y. Então eu vou ter y sobre 3y menos 21 mais y mais z igual a 9 sobre 40. E agora eu vou pegar essa equação e vou isolar o z em termos de y. Se eu isolar o z em termos de y, eu já consegui escrever x em termos de y, x ficou igual a 3y, e eu conseguindo escrever z em termos de y, eu vou poder botar todo mundo em cima do y e vou poder achar o valor do y. Depois eu volto e busco os outros. Então agora eu vou trabalhar nessa expressão aqui. Dá para melhorar um pouquinho ela ainda. Vai ficar 4y mais z menos 21 igual a 9 sobre 40. Agora eu vou fazer um produto cruzado aqui. Então, multiplica de um lado vai ficar 40y, é essa multiplicação que eu estou me referindo. Agora multiplica do outro lado vai ficar 9, que multiplica 4y mais z menos 21. Então isso aqui está dando 40y é igual a 36y mais 9z
menos 189. Se eu passar o 3y e o 189, o 36y e o 189 para a esquerda, então eu fico com 4y mais 189 igual a 9z. E como eu tinha combinado contigo, eu quero isolar o z. Então eu vou passar o 9 dividindo e eu consegui, embora não tenha ficado muito agradável, mas eu consegui isolar o z. Então o z é isso, é 4y mais 189 dividido por 9. Deixa eu então anotar isso na tela anterior. Z é igual a 4y mais 189 sobre 9. Agora vamos para a última informação que eu não usei ainda, a informação número 4, e ela vai me ajudar com mais uma equação, porque ela me faz mais uma informação numérica aqui pra gente, né? Se nós retirarmos 9 moedas de 50 centavos desse cofre, a probabilidade de retirar uma moeda de R$1 passa a ser 1/4. Então vamos tentar escrever isso. Nós vamos retirar 9 moedas de 50 centavos e a probabilidade de tirar uma moeda de R$1 vai ser 1/4. Deixa eu limpar essa tela aqui para a gente ter espaço para trabalhar. Pronto. Então tá. Probabilidade de tirar uma moeda de R$1 é quantidade de moedas de R$1 dividido pela quantidade total de moedas. Mas ele avisou pra gente que a gente vai retirar 9 moedas de 50 centavos. Então a nossa nova quantidade fica x mais y menos 9, porque perdemos 9 moedas, mais z. E essa probabilidade, então, é 1/4. Mas eu vou trabalhar nesses dois aqui, aliás, nesses aqui todos, né? Porque eu já consegui escrever eles. Então, no lugar daquele z lá de cima, 4y mais 189 sobre 9. No lugar do x, 3y mais y menos 9. E aqui, mais uma vez, 4y mais 189 sobre 9. Tudo isso é igual a 1/4. E coisinha meio trabalhosa, né? Então, a gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, escrevendo aqui, ó, 4y mais 189 sobre 9. Lá embaixo, eu tenho 4y menos 9 sobre 1, mais 4y mais 189 sobre 9. Tudo isso é igual a 1/4. Minha sugestão aqui é fazermos um MMC dessas duas frações, não vai ser uma coisa muito difícil. Basta multiplicar essa fração aqui, ó, por 9 em cima e 9 embaixo. Aí ela já vai ficar com o mesmo denominador da outra. Aí eu vou poder juntar essas duas frações numa só. E aí eu vou poder depois trabalhar melhor a parte de cima e a parte de baixo. Então vamos ver como é que ficou. Então aqui em cima eu não estou mexendo em nada por enquanto. Deixa desse jeito, deixa quietinho assim. Aqui embaixo é onde está dando a treta maior, né? O grande problema. Tá? E aqui tem o 1/4 que por enquanto eu não vou mexer também. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Nós vamos chegar em 36y menos 81. E a outra parte não altera, porque já era o denominador 9. Tá? Então isso aqui é a fração de baixo, aqui é a fração de cima. Melhorando mais um pouco. A gente tem 4y mais 189 sobre 9. E aqui embaixo, 40y mais 108 sobre 9. Igual a 1/4. Se nós pegássemos a fração de baixo e invertêssemos e multiplicássemos pela fração de cima, esses 9 se cancelariam. E nós chegaríamos então em 4y mais 189 sobre 40y mais 108 igual a 1/4. Acho que agora é o momento da gente multiplicar cruzado essa proporção aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela sobrando. Não tenho. Então vamos limpar tudo de novo, tá? 4y em cima mais 189 e depois 40y mais 108. Então vamos lá. 4 mais 189, 40 mais 108. 4y mais 189 sobre 40y mais 108 igual a 1/4. É assim que nós estamos. Agora vamos multiplicar cruzado. Então de um lado eu vou ter
4 vezes de 4y mais 189. Do outro eu vou ter 1 vez 40y mais 108. Então eu estou com 16y mais 4 vezes de 189 dá 756, igual a 40y mais 108. Agora, organizo os termos, né? Eu vou passar o 16 para o lado direito subtraindo, vou levar o 108 para o lado esquerdo subtraindo também. O que vai dar isso aqui? Vai dar 648. E essa divisão aqui faz o meu y dar 27. Agora eu retomo a questão, porque lembra que o x ele era o triplo do y. Então o x é o triplo de 27, então o x é 81. E repara que era o x que nós queríamos para finalizar a questão, porque ele pede para a gente a quantidade de moedas de 25 centavos, que era o nosso x. Se nós calculamos que o x deu 81, a gente encerrou a nossa questão aqui com a letra D como gabarito. Uma questão trabalhosa, né? Por esse caminho que tomamos aqui, mas um caminho pelo menos bem coerente, bem simples de explicar. E a questão número 5 da prova, temos uma equação logarítmica e ela tem duas raízes reais, queremos o produto dessas raízes, né? Vamos trabalhar isso aqui, ó. Esse 2 aqui, ele pode vir para trás do 12, porém invertido. Então a gente pode escrever assim, ó, log de x na base 3 igual a 1 mais 1 meio que multiplica 12 vezes log de 3 na base x. Tirei o 2, ele foi para lá, fica 6. Aí eu tenho log de 3 na base x aqui, e eu poderia então também transformar esse carinha aqui, ó, em log de 3 na base x. É uma ideia, ou esse, tanto faz, tá? Pode ser o outro, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar esse aqui desse jeito, deixar esse assim, e aqui eu tenho 6 que multiplica, e aí eu faço assim, ó, se eu quero trocar esse com esse, eu escrevo com o número 1 em cima, escrevo lá embaixo, e aí ficou igual. Então aqui eu fiz uma troca do logaritmando com a base. Desse jeito aqui dá para fazer a troca. E a minha sugestão agora é chamar o log de x na base 3 de y. E trabalhar então aqui com o y com uma substituição temporária. Então a nossa expressão vai acabar ficando y é igual a 1 mais 6 sobre y. Deixa eu ir para a próxima tela aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Y é igual a 1 mais 6 sobre y. Deixa eu multiplicar dos dois lados por y. Então eu vou acabar tendo y ao quadrado, se eu multiplicar todo mundo por y, igual a y mais 6. Eu tenho y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. E eu posso resolver essa equação, possivelmente por soma e produto. Então aqui eu tenho a multiplicação tendo que dar menos 6 e a soma tendo que dar 1. Bom, os termos aqui pelo visto são 3 e menos 2. São os que fecham, né? Então a gente está achando aqui o nosso y dando 3 ou o nosso y dando 2, dando menos 2. Agora vamos retomar o nosso y, né? Ele na verdade era log de x na base 3. Se eu pego a primeira resposta que eu obtive, eu consigo facilmente aqui que o meu x está dando 27. Se eu pego a segunda resposta, né, eu descubro que o meu x está dando 1/9. E como a questão solicita o produto das raízes, basta fazer 27 vezes 1/9 para a gente chegar na resposta 3, como aí o nosso gabarito que está aqui na letra D para a questão número 5. Então, letra D, gabarito, fizemos aqui uma substituição y, Bhaskara, voltamos ao log e chegamos nas respostas, fizemos o produto delas, aqui está. Muito bem, questão número 6. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 1 no ponto 4 e menos 7
é igual a, e aí 5 opções de equação de reta. Nós queremos a equação de uma reta que tangencia essa parábola neste ponto. Bom, se a reta tangencia a parábola, um esboço do gráfico seria mais ou menos algo assim. E aí pega de raspão naquele ponto ali, que é o ponto, né, 4 e menos 7, tá? Nós precisamos da equação dessa reta aqui, né? Dessa reta que eu vou chamar de reta R. E a tangência, ela é um ponto de interseção entre as duas, né? E quando eu busco ponto de interseção na geometria analítica, o método que a gente costuma usar, o método mais prático, seria botar a equação da reta e a equação da parábola, no caso, num sistema de equações. E o sistema vai nos levar, a solução do sistema, ou as soluções do sistema, são as interseções. Muito bem. Bom, então, o que nós queremos é que a reta e a parábola formem um sistema, né? Então aqui a equação da parábola está pronta, x ao quadrado menos 6x mais 1, mas a equação da reta a gente não tem, a gente só tem o modo genérico da equação da reta, né? Que é ax mais b. Pois bem, então antes da gente começar, a gente pode tentar se livrar pelo menos de uma dessas letras, A e B, usando o ponto. A gente tem certeza que o ponto 4 e menos 7 participa da reta. Então, se eu substituir ele na equação da reta, eu boto o menos 7 no lugar do y, eu boto o 4 no lugar do x, e eu consigo então escrever isso. E assim eu consigo, de repente, dizer que o b, né, passando o 4a para o lado esquerdo, eu consigo dizer que o b ele é igual a menos 7 menos 4a. Eu consigo dizer isso, e aí posso parar de usar o b, posso ficar só com a letra a, já fica um pouco melhor. Bom, aí o meu sistema se modifica e fica desse modo. Eu quero resolver o sistema formado pela equação da reta, que ficou ax mais b, e aí já vamos colocar esse b que a gente alterou, e pela equação da circunferência, da parábola, né? Então nós temos aqui o nosso sistema formado pelas duas. Como esse sistema aqui já está com y isolado, a gente pode então começar igualando as duas, e portanto eu tenho que x ao quadrado menos 6x mais 1 é igual a ax mais menos 7 menos 4a, nem precisava mais desse parênteses. Bom, não tem x ao quadrado do outro lado, então não tem como a gente cancelar esse x ao quadrado, a gente não vai se livrar de uma equação de segundo grau. Quer dizer que é nessa equação de segundo grau que residem as soluções do nosso sistema. Então se eu vou precisar trabalhar com uma equação de segundo grau, eu vou pegar todos os termos e vou passar para lá para ficar igual a zero, para ficar com cara de equação de segundo grau. E aí eu vou ter x ao quadrado menos 6x menos ax, e aí vou ter 1 com mais 7 e com mais 4a igual a zero. Dá para dar uma organizadinha melhor, e eu vou ter então o coeficiente do x sendo menos 6 menos a, e o termo independente sendo 8 mais 4a. Daí eu consigo identificar os coeficientes da minha equação de segundo grau. E aqui estão as soluções do meu sistema. Mas cuidado, o meu sistema pode ter duas soluções, porque essa equação é uma equação de segundo grau, ela pode me dar duas respostas. Só que ter duas soluções seria a parábola e a reta se cortando duas vezes. E não é isso que a gente quer a reta tangente. Então a gente quer apenas um encontro entre as duas, entre a reta e a parábola. Se a gente quer só um encontro, o nosso sistema que vai nos dar as soluções, os encontros, as interseções, o nosso sistema tem que ter solução única. E como as minhas soluções estão provenientes dessa equação de segundo grau, eu preciso que essa equação de segundo grau me dê uma única solução. Porém, para uma equação de segundo grau me dar uma solução única, só se o delta é igual a zero. Então aqui nós temos que ter essa sacada importantíssima para dar continuidade no exercício, tá? Se você já estudou cálculo, você pode usar derivada para fazer mais fácil essa questão, tá? Mas como não é um conteúdo do edital, a gente não vai ir por esse caminho. Bom, eu vou pegar uma tela em branco aqui para a gente continuar. Então, nosso A vale 1, nosso B vale menos 6 menos A e nosso C vale 8 mais 4A. Aí vamos aplicar então delta igual a zero. Aplicando delta igual a zero, a gente tem B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é o delta e ele tem que dar zero. Então aqui nós vamos desenvolver o produto notável,
nós vamos acabar chegando nisso aqui para o desenvolvimento do produto notável. Depois nós vamos fazer aqui menos 4 vezes 8 vai dar menos 32 e menos 4 vezes 4a vai dar menos 16a. Organizando, e aí nós caímos em outra equação de segundo grau, mas agora na incógnita a. A gente organiza como equação de segundo grau, então a gente vai ter essa equação aqui, que na verdade, se tu olhar bem, é um produto notável, né? É a menos 2 ao quadrado, é o quadrado de a menos 2, e portanto facilmente a gente chega em a igual a 2 com a solução que a gente busca. Então quer dizer que o a tem que ser 2 para que a gente tenha delta igual a 0, para que a gente tenha então um único encontro da reta com a parábola, que é o que a gente quer, que é a tangência, né? A gente começa a voltar agora. Vamos lembrar então que b tinha ficado escrito como menos 7 menos 4a, e agora que a gente descobriu então que o a é 2, ficou menos 7 menos 4 vezes 2, então o b ele é menos 15. E lembrando a pergunta da questão era qual é a equação da reta. Como a gente tem o a e o b, a gente consegue escrever a equação da reta. 2x menos 15, né? Com f de x ou com y, né? Dá na mesma. Aí tem que ver como é que estão as alternativas, deixa eu voltar uma tela. Então aqui nós temos a letra E como sendo o gabarito da questão número 6. Certo, pessoal? Próxima questão, questão número 7. Na figura abaixo, a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. E a reta suporte do segmento MN, então aqui nós temos essa reta, ele avisa que o coeficiente angular dela é raiz de 3, ele avisa aqui no finalzinho, ó, pra ti, tá? E ele avisa que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3, o que permite que nós percebamos que o centro é a origem, porque a gente está com uma equação reduzida bem simplificada, dá para ver aqui também, e a gente tem que por esse 3 aqui, o raio é raiz de 3. Tá? Então esse raio aqui, ele é raiz de 3. E aqui ele está aparecendo também, né? Só que aqui uma coordenada negativa porque a gente está na parte de trás do eixo x. Muito bem. Bom, aí a gente quer o volume do sólido gerado pela rotação do trapézio MNPO em relação ao eixo y. Rotação em relação ao eixo y, quer dizer que esse trapézio vai fazer uma rotação assim e vai acabar gerando pra gente um tronco de cone. Vai nascer uma figurinha assim pra gente. Tá? Bom, para a gente fazer cálculo de volume de tronco de cone, a gente tem uma fórmula bem direto ao ponto, que é π vezes a altura do tronco sobre 3, que multiplica raio da parte do círculo de baixo, tá? Raio do círculo de baixo ao quadrado, mais produto dos dois raios, do círculo de baixo e do círculo de cima, e mais raio do círculo de cima ao quadrado. Tudo isso então está sendo multiplicado por π vezes a altura do tronco sobre 3. Tá? Tem outros caminhos, daria para fazer também por relação entre cones, completando um cone aqui em cima e fazendo então proporções entre cones também dá um caminho um pouco maior. Eu vou usar a fórmula para a gente poder fazer com menos cálculo, tá? E aí então a gente precisa dessas informações, da altura, né, dessa altura h aqui. A gente precisa dos dois raios. Reparem que o raio grande a gente já tem, tá aqui ele, ó, o raio grande é raiz de 3. Né? Mas a gente ainda não tem nem a altura e nem o raio pequeno. Bom, uma coisa que poderia ajudar bastante é achar as coordenadas do ponto N. Porque se a gente achar as coordenadas do ponto N, a gente consegue a abscissa, que vai nos dar o raio pequeno. Basta ver por aqui por baixo. E a gente consegue o Y, né, a ordenada, que vai nos dar o H. Então, se a gente conseguir as coordenadas do ponto N, a gente encaminha o nosso exercício. E o ponto N é o ponto de interseção da reta com a circunferência. Eu tenho a equação da circunferência. Se eu conseguir a equação da reta, então eu consigo botar num sistema e consigo achar as interseções. Uma interseção a gente já está vendo, é a interseção do ponto M. Reparem que o ponto M tem coordenadas menos raiz de 3 e 0. E reparem que o ponto M ele pertence à reta que passa por MN. Ele pertence à reta. Vamos agora tentar achar então a equação dessa reta. E as dicas que a gente tem é que também o coeficiente angular da nossa reta ele é raiz de 3. Que significa que o ângulo que a reta forma com o eixo x é um ângulo de 60 graus, já que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo.
Vamos pegar uma tela em branco então. Nós temos aqui a figura mais limpa. Então nós sabemos que esse ângulo aqui é 60 graus. Bom, a gente pode usar aquela equação que é a equação da reta que passa por um ponto. Y menos y do ponto é igual a A vezes x menos x do ponto. Tem uma brincadeirinha para lembrar essa fórmula, né, que é ioiô axoxô. Eu preciso de um ponto e preciso do coeficiente angular. Nós temos isso. Nós temos o ponto M, de coordenadas menos raiz de 3 e 0, e nós temos o coeficiente angular, que é raiz de 3, dado pela questão. Então, y menos y do ponto, fica y menos 0, é igual a coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto. E aí tu está subtraindo um número que já é negativo, que é aqui o x do ponto, ó, então vai acabar somando. Então a nossa equação ficou raiz de 3x pela distributiva, mais 3. Essa é a equação da reta. Agora, se a gente colocar essa equação num sistema junto com a equação da circunferência e buscar soluções desse sistema, nós vamos estar encontrando exatamente os pontos de interseção. E um deles a gente já conhece, é o M. Mas o outro será muito útil para a questão, então nós vamos atrás dele. Eu vou simplesmente usar o método da substituição, pegando a informação de que y é igual a isso e substituindo então ali no y da circunferência. Então assim a gente vai ter x ao quadrado mais y, que então eu vou substituir ao quadrado, igual a 3. Desenvolvendo o produto notável, nós vamos cair em 3x ao quadrado mais 6 que multiplica raiz de 3x, mais 9 menos 3 igual a 0. Estou caindo numa equação de segundo grau. 4x ao quadrado mais 6 raiz de 3x mais 6. A gente pode pelo menos simplificar por 2, né, essa equação, para ficar um pouco mais leve. Vai ficar 2x ao quadrado mais 3 raiz de 3x mais 3. Eu tenho os coeficientes, eu vou para a fórmula de Bhaskara. Então as soluções aqui x para essa equação são menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, já vou elevar, menos 4 vezes 2 vezes 3. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Trabalhando nessa Bhaskara, nós ficamos com menos 3 raiz de 3, mais ou menos raiz de 3, sobre 4, e chegaremos nas soluções x1 igual a menos 3 raiz de 3 mais raiz de 3, o que vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 4, o que vai dar menos raiz de 3 sobre 2, e essa é uma nova solução, porque a outra solução que nós encontraremos, usando o sinal de menos da fórmula de Bhaskara, ela vai nos levar a menos 4 raiz de 3 sobre 4, o que vai nos levar a menos raiz de 3, só que essa solução a gente já tinha. A gente já sabia que a reta encontrava a circunferência no menos raiz de 3, é o M. Tá? M. Então esse a gente já tinha. Então é daqui que vai vir a solução nova, tá? Então eu sei que esse x é o x do ponto N. Então o ponto N, ele tem a abscissa em raiz de 3, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Certo? E aí agora a gente pode de repente colocar essa informação, acho que eu vou precisar de uma tela nova, colocar esse x na equação da reta, que está aqui, para a gente obter o y, né? Para a gente obter essa altura aqui, ó, tá? Então aqui, eu vou aproveitar esse espaço, depois eu limpo a tela. Então eu vou conseguir agora dizer que y é igual a raiz de 3 vezes x, então raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais 3. Então isso aqui vai me levar para menos 3 meios mais 3, e isso aqui vai nos levar finalmente para 3 meios. Achamos a coordenada y. E a coordenada y, que vai parar aqui, ó, ela nos dá o h que a gente precisava. Então agora a gente tem tudo que a gente precisa. Lembra que a gente tinha combinado que para essa fórmula aqui, ó, funcionar, nós precisávamos do h, nós não tínhamos ele ainda, agora a gente conseguiu. E nós precisávamos do rzinho, que é o raio pequeno, que acabava sendo a abscissa, e que a gente encontrou que o tamanho dessa abscissa é raiz de 3 sobre 2. Nós temos tudo o que precisamos, então, para botar em prática aquela fórmula ali do volume do tronco, né? Raio grande é raiz de 3, a altura do tronco é 3 meios, raio pequeno é raiz de 3 sobre 2. Vamos então aplicar a fórmula e terminar essa questão.
Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela. Tenho. Então, volume do tronco de cone vai ser π vezes, vamos botar π terços vezes h, e o h é 3 meios. Tudo isso vai multiplicar raio grande ao quadrado mais raio grande vezes raio pequeno mais raio pequeno ao quadrado. Tudo isso então está multiplicando aquela parte lá de fora. Aqui a gente tem esse cancelamento. Nós estamos então com π sobre 2 lá fora. E aqui dentro estamos com 3 mais 3 meios mais 3 quartos. Fazendo um MMC, chegaremos em tudo sobre 4. Aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 3. Portanto, isso aqui está dando π meios, que multiplica 21 quartos. E, finalmente, estamos chegando em 21 π sobre 8 centímetro cúbico. Aí, talvez se for centímetro ou metro, ele não chegou a dar unidade de medida. Mas a nossa resposta é a letra B, portanto, tá bom? Então, geometria plana misturada com geometria analítica, com espacial, né? Tudo junto aí na mesma questão, uma questão um pouco mais exigente. Tá? Gabarito letra B. Próxima questão, questão número 8, mais uma questão envolvendo geometria analítica, né? Um gosto que a prova tem. Bom, os pontos M, que aqui está com coordenadas 0 e y, quer dizer que ele está com o x dele valendo 0, mas não disse o y, e dá para ver que ele está na circunferência, o y dele é positivo ou 0, mas positivo aqui faz mais sentido, né? N está aqui, e o N tem coordenadas, então, raiz de 3,4, ele está dizendo que os dois pontos MN pertencem a uma circunferência cujo centro está nas coordenadas 0 e 2. Então a gente sabe que isso aqui é 2. Essa ordenada é 2, mais precisamente. Considere o ponto P, que está aqui. Ele pertence ao gráfico da função f de x igual a raiz de x mais 2. Né? Está aqui também identificado para ti. E está dizendo que o ponto P ele tem a mesma ordenada, o mesmo y que o M. Está escrito isso aqui para ti. A gente quer a abscissa do ponto P, o x do ponto P. Então o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu posso calcular o raio dessa circunferência, porque eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Então se eu fizer distância entre dois pontos, eu estarei calculando o raio da circunferência. Bom, então a distância entre os pontos C e N, que vai equivaler ao raio, como distância entre dois pontos, é a raiz quadrada da subtração entre os x dos pontos. Então, raiz de 3 menos 0 ao quadrado, mais a subtração dos y dos pontos. 4 menos 2 ao quadrado. Tá? E então, aqui, o nosso raio da circunferência vai acabar nascendo. Eu tenho raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 3. E eu tenho 2 ao quadrado, que vai dar 4. Não é uma raiz exata, mas é uma resposta pra gente. Então, o raio dessa circunferência é raiz de 7. Legal. E se o raio dessa circunferência é raiz de 7, eu vou conseguir chegar no y do ponto M. Porque perceba que o ponto M ele está R unidades acima do ponto C. E o ponto C tinha altura 2. Se o ponto C tinha altura 2, eu preciso subir mais R para chegar na altura do ponto M. Então qual vai ser a altura do ponto M? Vai ser 2 mais R, ou seja, 2 mais raiz de 7. As coordenadas do ponto M passam a ser, então, 0, que nós já sabíamos, e raiz de 7 mais 2. Essa vai ser a altura dele. Só que aí a gente sabe que isso aqui também é o y do ponto P, porque ele avisou pra gente no texto. E o ponto P é um ponto da função x, raiz de x mais 2. Então, pegando uma tela em branco, se eu sei que o ponto P pertence à função f de x igual a raiz de x mais 2, e eu sei que o ponto P tem coordenada x e raiz de 7 mais 2, eu posso substituir então na função. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Então, como eu sei qual é o y, eu escrevo que raiz de 7 mais 2 no lugar do y
é igual a raiz de x mais 2, e assim eu vou em busca do x. O 2 se cancela, e se raiz de 7 é igual a raiz de x, é porque o x é 7. Aí terminamos nosso exercício. Porque ele pedia pra gente, lá no texto, qual era a abscissa, né, do ponto P. Essa abscissa é 7. Então assim que a gente conclui a questão número 8. Bora lá. Questão número 9. Sabendo que o gráfico a seguir representa a função real modular, né, módulo de x menos 2 mais módulo de x mais 3. Então, o valor de a mais b mais c é igual a o valor da soma desses três números desconhecidos que no gráfico aparecem pra gente, né? Então o a aqui é o término de uma das funções modulares parciais e início de outra, o c é o valor da constante aqui, e o b é também limítrofe aqui entre a constante e a crescente. Para a gente trabalhar módulo, a gente tem que lembrar então, né, que por definição, módulo de alguém é igual ao próprio carinha se aquele miolo, né, se aquele miolo é positivo ou zero. Agora, vai acabar sendo o oposto do que estava lá dentro se o que estava lá dentro era negativo. Aplicando essa definição, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui o módulo desse miolo aqui, ele vai ser o próprio miolo, x menos 2, se x menos 2 for maior ou igual a zero. E x menos 2 maior ou igual a zero implica x maior ou igual a 2. Quer dizer, é só pegar a raiz, né? Agora, o que está lá dentro vai trocar de sinal e vai ficar desse jeito se aquele miolo for negativo. Ou seja, se x menos 2 for menor do que zero, o que implica x menor do que 2. Então aqui eu tenho uma primeira análise dessa primeira parcela aqui do módulo, tá? Então aqui foi. Agora vamos analisar a segunda. Módulo de x mais 3. Que, perceba, ele zera quando x é menos 3. Então ele vai ser igual a ele mesmo se o x for maior ou igual a menos 3. Agora, ele vai acabar mudando completamente de sinal. Completamente de sinal. Caso ele seja negativo, ou seja, caso x mais 3 seja menor do que zero, o que significa x menor do que menos 3. Agora, vamos pegar uma tela nova, e aí a gente vai ficar indo e voltando. Perceba o seguinte, pensando numa reta real, para valores de x, nós temos que cuidar o menos 3 e o 2. Na verdade, isso já mostra pra gente que o a, na verdade, ele é menos 3, e já mostra pra gente que o b é 2. Nós vamos enxergar melhor isso acontecendo. Se a minha função ela está aqui, então eu estou com a seguinte situação. Eu tenho o meu x menor do que menos 3. E, consequentemente, ele é menor do que 2 também. Ou eu posso estar nesse local aqui, que eu vou chamar de 2, onde o meu x ele é maior ou igual a menos 3, mas menor do que 2. Vamos trabalhar com essa parte aqui. E eu posso ainda estar aqui, que é onde o meu x é maior do que 2. E, obviamente, é maior do que menos 3 também. Com essa análise, eu percebo que a minha função f de x, ela então fica definida em 3 partes. Se o meu x for menor do que menos 3, então quer dizer que eu estou com x menor do que menos 3 e x menor do que 2, eu estou com essas duas situações aqui, ó. Menor do que 2, 2 menos x. Menor do que menos 3, menos x menos 3. Deixa eu somar elas. Eu vou ter menos 2x e 2 com menos 3 dá menos 1. Menos 2x, menos 1. Uma função decrescente. Menos 2x mais 1, né? Ou menos 1. Não, menos 1. Menos 2x menos 1. Deixa eu pedir a borracha aqui, que eu acabei colocando errado. E volta a canetinha.
para a gente colocar aqui o menos. Agora, se nós estivermos no intervalo 2, onde o x passa do menos 3, pode ser igual, mas não chega no 2. Bom, eu tô com a parte em que eu posso pegar esse cara positivo, mas aqui eu tenho que pegar ainda o 2 menos x, tá? Então eu estou pegando esse e esse. Então, na hora de somar o x cancela, eu tenho 2 mais 3 que dá 5 e dá uma constante, uma função constante. Era isso que faltava pra gente, porque aí a gente sabe que essa constante, então, ela é 5. Então, C é 5. Né? Vocês podem escrever a terceira função se quiserem, que é o caso do x ser maior do que 2. Nesse caso, os dois são positivos, e aí, então, a gente vai somar os casos originais, né? Vai acabar dando 2x mais 1, que corresponde exatamente à parte crescente aí do teu gráfico. Mas, como a questão queria A mais B mais C, a gente já tem o suficiente para terminar a questão. A gente tem, então, menos 3 mais 2 dá menos 1, com mais 5 dá 4, e é só marcar, então, a alternativa C. Esse é o gabarito, então, da questão número 9. Certo? Questão número 10. O número de raízes reais da equação 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x mais 1 igual a 0, no intervalo aberto de 0 até 2π aberto também. Queremos saber o número, não precisa achar quem são, mas precisa dizer quantas raízes nós vamos encontrar para essa equação dentro desse intervalo aberto aqui, né, de uma volta, mas sem considerar o 0 e 360, tá? E aí você tem que perceber aqui, né, pela experiência, pelos treinamentos de exercícios em aula, que isso aqui é uma equação quadrática, é uma equação de segundo grau. E aí a grande jogada é a gente começar criando a legenda temporária de que y vai substituir temporariamente cosseno de x para uma melhor leitura e manuseio da expressão. Com o y substituindo cosseno de x, a tua expressão se torna 2y ao quadrado mais 3y mais 1 igual a 0, e aí a gente consegue enxergar com mais clareza a equação de segundo grau. Vamos aplicar Bhaskara para buscar soluções dessa equação, lembrando que o y é temporário, ele vai nos ajudar um pouco e depois ele tem que ir embora. Então vamos lá, como toda equação de segundo grau, a gente vai ter menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2a, e então chegamos em y igual a menos 3 mais ou menos 1, ali da raiz, sobre 2. Então uma solução para y seria, usando o sinal de mais, ficaria menos 3 mais 1, ficaria menos 2. Opa, aqui eu fiz errado, se eu só apagar, que não é 2 o denominador, né? É 4. Porque na parte de baixo da Bhaskara é 2a, né, galera? E aí, nesse caso, né, o a vale 2. Então, na verdade, é 4 ali embaixo. Daí, compromete todo o resultado. Deixa eu já alterar isso aí agora. Então, aqui, ó, é 4 na verdade, né? Isso que eu estava comentando contigo. Agora sim. Então, menos 3 mais 1, menos 2 sobre 4, menos 1 meio. Essa é uma solução para a equação em y. Usando o sinal de menos, nós vamos ter a outra solução. Menos 3 com menos 1, menos 4 sobre 4, menos 1. É nesse momento que a gente se despede do y, valeu y, e voltamos para o cosseno. E então, relembra comigo que cosseno de x está dando menos 1 meio, ou cosseno de x também pode ser para a gente menos 1. São duas possibilidades. Vamos analisar cada uma delas e eu sugiro a gente fazer uma análise no círculo trigonométrico, que eu acho que ela é bem visual, bem boa de enxergar o que está acontecendo. Bom, pensando no círculo trigonométrico, releva aqui o meu que está um pouco torto, mas se eu quero que o resultado do cosseno, que é marcado no eixo x, se eu quero que ele dê menos 1 meio, vocês precisam perceber que a gente tem duas soluções. Uma aqui no segundo quadrante, algum número aqui, ou se tu quiser mais precisamente é o 120 graus, mas é uma solução. E outra solução aqui embaixo, no terceiro quadrante, que vai ser o 240 graus. Ambos ângulos, também poderíamos apresentar em radianos, mas vou deixar em graus que acho que é mais rápido.
ambos os ângulos nos levam ao cosseno dando menos 1/2. Então existem dois valores de x que atendem a esse primeiro resultado que a Bhaskara nos retorna. Então nós já conseguimos duas soluções aqui nessa primeira análise, tá? Dois valores de x. Mas ainda falta analisar a outra resposta que o y nos deu. Para o cosseno dar menos 1, voltando ao círculo trigonométrico, mas recomeçando o trabalho, eu preciso que o cosseno dê menos 1, então eu preciso que o cosseno pare aqui em cima, porque aqui é o menos 1. Mas ao mesmo tempo que aqui é o menos 1 do eixo x, do cosseno, pensando em ângulo, esse ângulo é o ângulo de 180 graus, ou π. Esse ângulo é um ângulo válido dentro do intervalo, né? Tá dentro. Então nós conseguimos três soluções. Então veio mais uma aqui. Nós temos um total de 3 soluções, então, e essa é a nossa resposta, que está na letra D. Ok? Então a questão até não é tão demorada, só exige esse tipo de treinamento aqui, né, de resolução de uma equação trigonométrica que envolve aí Bhaskara no meio do processo. Muito bem. Avançamos para a questão 11. A figura mostra um esboço do gráfico da função f de x igual a a na x mais b, uma exponencial, sendo que a e b são números reais, a é positivo e não é 1, e b não é 0. Então, qual é o valor de f de 2 menos f de menos 2? Mas para a gente tentar calcular f de 2 e f de menos 2, a gente precisa primeiro conhecer nossa função, né? E então, na verdade, perceba que f de menos 2 tu já tem, f de menos 2 é 6, isso aqui está pronto pra gente, mas f de 2 a gente não tem ainda. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar os dois pontos que foram dados pra gente. Esse ponto de coordenadas menos 2 e 6, ele está na função, e esse ponto ainda mais agradável de coordenadas 0 e 3. Lembra que o 0 ajuda, né? O 0 é muito útil. Então, eu vou pegar esses pontos e vou jogar eles dentro da função. Primeiro eu vou pegar o 0, que geralmente ele ajuda mais. Então a minha função ela é y igual a a na x mais b. Se eu souber quem é o a e o b, eu domino a função. Bom, então, no lugar do y eu vou botar o 3, no lugar do x eu vou botar o 0. E qualquer coisa na 0 dá 1. Então, a gente consegue rapidamente saber que o b é 2. Agora eu vou usar o outro ponto. O outro ponto que eu tenho é o ponto menos 2 e 6. Eu vou voltar na minha função, mas eu vou voltar nela já um pouco melhorada. Minha função agora é y igual a na x mais 2. Eu já sei que meu b é 2, né, que a gente conseguiu aqui. Agora eu vou botar as coordenadas. Então o y é 6 e o x é menos 2. Bom, então eu tenho que 4, passando 2 para lá, é igual a 1 sobre a ao quadrado. Se eu passar o a ao quadrado multiplicando e trouxer o 4 dividindo, eu tenho que a ao quadrado é igual a 1/4. E aí eu teria que a, passando o quadrado para o outro lado, é igual a mais ou menos 1/2. Porém, como ele me garantiu que o a é positivo, eu nem vou considerar a resposta negativa, tá? Então o a é 1/2, conseguimos o a, conseguimos o b, dominamos a função. Vamos avançar um pouquinho na tela aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar. Então como a gente conseguiu que o a deu 1/2 e o b deu 2... nossa função está pronta. f de x, então, é a elevado na x mais b. Lembra que f de menos 2 está no gráfico. F de menos 2 está dado para ti, é 6. Que quando x é menos 2, o y é 6. Mas f de 2 ainda não. Então vamos calcular f de 2. F de 2 vai ser, vai lá na função e troca o x por 2. Então isso aqui está dando 1/4 mais 2... fazendo a MMC, tu vai chegar aí a 9/4. Pronto, agora é só terminar a questão. Então a gente tem f de 2, o pedido da questão é f de 2 menos f de menos 2. Colocando os valores já encontrados, nós temos 9/4 menos 6, fazendo MMC. A gente vai ter 9 menos 24, o que nos leva a menos 15/4. Gabarito da questão é a letra B, menos 15/4, tá ali para ti. Finalizamos essa questão que envolveu função exponencial. Questão número 12, mais um pouquinho de funções, e aí misturando também com trigonometria e exponenciais. Bora lá. Considere a função f, definida por raiz de 3
raiz de 3 elevado na 4 mais 2 seno de 3 vezes x, e a função g, que é raiz de 3 sobre 3, elevado na 1 mais 3 cosseno de 2x. Queremos o produto, a multiplicação, entre o mínimo de f e o máximo de g. E agora? Como assim, né? Bom, os resultados das funções, eles dependem do expoente, porque o expoente não é fixo, o expoente ele é variável. Porém, como o expoente está apoiado numa trigonométrica seno ou cosseno, lembra que seno e cosseno ficam oscilando, né? Seno e cosseno ficam oscilando entre 1 e menos 1. O valor máximo de um seno ou de um cosseno é 1, e o valor mínimo de um seno ou de um cosseno é menos 1. E aí, como o seno e o cosseno só podem dar no máximo 1 e no mínimo menos 1, essas expressões também não vão poder atingir valores muito altos, não, tá? Bom, agora eu preciso pensar o que eu quero. Para a função f, nós queremos o valor mínimo. E aí eu tenho que pensar que eu tenho aqui uma base de potência, vamos pensar em potenciação agora, ou em exponencial. Eu tenho uma base que é raiz de 13 e ela é maior do que 1. Quando a base da exponencial é maior do que 1, lembra da função exponencial? Quando a base é maior do que 1, a exponencial ela cresce quanto maior o x fica. E ela decresce quanto menor o x fica. Então, quanto mais baixo for o expoente, menor vai ser o valor quando a minha base é um número maior do que 1. Aí vai a lógica, digamos assim, né? Expoente grande, resultado grande. Expoente pequeno, resultado pequeno. Mas isso quando a base é maior do que 1. Lembra que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então tá. Então, expoente grande, resultado grande. Expoente pequeno, resultado pequeno. Se eu quero o mínimo de f, eu quero o expoente mínimo possível. Qual vai ser o menor expoente que eu posso ter? Bom, se a minha função f ela é raiz de 3 elevado na 4 mais 2 seno de alguma coisa. Lembra que o menor valor que um seno pode dar, independente do ângulo, mesmo que fosse 3x, 10x, 20x, não importa, o menor valor que isso aqui pode dar é menos 1. E então, levando para o menor valor, eu tenho 2 vezes menos 1 dá menos 2, e portanto eu tenho que o mínimo de f vai nascer quando eu trocar o seno por menos 1, vai dar 4 com 2 vezes menos 1, vai dar 4 com menos 2, vai dar 2. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, esse é o mínimo de f. Para g, a gente vai fazer parecido. Agora pensa o seguinte, tá? Na g, cuida que a base da g, ela não é um número maior do que 1. A base da g, ela é um número que está entre 0 e 1. É positivo, mas não é 1. Quando o nosso número está entre 0 e 1, a lógica se inverte. Nós temos uma exponencial, quando a base da exponencial ela é entre 0 e 1, a exponencial ela é decrescente. Isso significa que quanto maior é o expoente, quanto maior é o x, menor é o resultado. E quanto menor é o expoente, quanto mais para lá está o expoente, tá? Quanto mais negativo é o x, o expoente, maior é o resultado. Nós queremos o máximo da g. Então, cuidando o fato de que a base está entre 0 e 1 e, portanto, a lógica se inverte, para eu ter resultado grande, eu preciso de expoente pequeno. Então, eu preciso do mínimo expoente possível para produzir o maior resultado possível. Essa inversão só ocorre quando a base da exponencial está entre 0 e 1. Pois bem, é o caso. Então, nós queremos o mínimo possível para o expoente. Assim, produziremos o maior resultado possível para a função g. Tá? Então, percebendo que a função g, copiando ali do enunciado, que a função g ela é raiz de 3 sobre 3 elevado na 1 mais 3 cosseno de alguma coisa. E eu quero que isso aqui seja o mínimo, né? Então, eu vou levar o meu cosseno de novo para o mínimo dele, que é menos 1, assim como o seno. Não ocorre no mesmo ângulo, mas o menor valor que pode dar, que é a questão que é o que eu estou precisando aqui agora, é menos 1. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3. O máximo de g, que ocorre quando eu uso o mínimo expoente, vai me trazer o expoente menos 2, porque daí ficou 1 com menos 3. Expoente negativo, a gente pode inverter a base para o expoente ficar positivo. Agora eu posso elevar os dois.
e eu estou chegando aí coincidentemente no mesmo 3. Então o máximo de G também deu 3. Como ele pediu para a gente o produto, vamos então fazer o produto. A gente quer o produto dos dois, então é só fazer 3 vezes 3, 9 é o gabarito, letra D, a resposta certa para a questão 12, pessoal, certo? Avançamos então para a questão número 13. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem texto para a gente ler. Uma fábrica de tratores agrícolas que começou a produzir em 2010 estabeleceu como meta de produzir 20 mil tratores até o final de 2025. Então ela começa a produzir em 2010 e ela quer até o final de 2025 ter produzido 20 mil tratores. O gráfico abaixo mostra as quantidades de tratores produzidos no período de 2010 até 2017. O gráfico só mostra de 2010 até 2017. Admitindo que a quantidade de tratores produzidos evolua nos anos seguintes segundo a mesma razão de crescimento. Ou seja, crescendo da mesma forma. E se tu olhar, ó, daqui para cá aumentou 70, daqui para cá aumentou 70, e se tu for bem obsessivo aqui, tu vai perceber que aumentou 70, em todos os casos. Então, eu estou vendo que as quantidades produzidas de tratores por ano estão trabalhando com uma PA, estão avançando, evoluindo com uma progressão aritmética de razão 70 e de primeiro termo igual a 720. Bom, aí a pergunta é, né, o pedido é que nós analisemos as possibilidades de final para essa história, entendendo que vai continuar indo de 70 em 70 até 2025 e lembrando que a meta era chegar a 20 mil tratores. Então a gente precisa somar todos os valores produzidos em cada ano. Portanto, trata-se essa questão de uma soma de PA, de progressão aritmética. Lembra comigo que soma de PA, ela é dada, né, soma dos n primeiros termos de uma PA, ela é calculada somando o primeiro com o último termo considerado, multiplicando isso pela quantidade de termos considerada e dividindo o resultado por 2. Perceba que a quantidade de termos, ela é a quantidade de anos que existem desde 2010 até 2025, contando 2010, tá? Cuida para fazer essa contagem. Eu gosto de fazer 2025 menos os que não entram, que seria 2009, tá? E essa conta vai dar 16, portanto. Então quer dizer que o N é 16. Existem 16 termos nessa progressão aritmética que começa no 2010 e termina no 2025. Cuida um pouquinho com essa contagem, né? Também cuida que o nosso primeiro termo está dado, é 720, mas para a gente conseguir alimentar a fórmula, né, eu ainda preciso do AN, do último termo, né? O AN seria a quantidade de tratores produzida em 2025. Para a gente achar o AN, a gente pode pegar o primeiro termo e ver quantas razões tem que somar para chegar lá. E para sair de 2010 e chegar em 2025, faltam 15 anos. Né? Então, a gente precisa aqui somar a essa quantidade 15 vezes de 70, para a gente saber o valor lá, né, em 2025. Então, a gente vai ter 720 mais 15 vezes 70, bom, isso aqui vai dar 700 mais 350, vai dar 1150, né? Não, 1050. Então aqui nós temos 720 mais 1050, e somando isso, então, o nosso último termo está dando 1770. Pronto, 1770. Esse é o nosso último termo da PA, é a quantidade de tratores produzida no último ano, ok? Agora vamos então voltar para a fórmula para finalizar ela, porque a gente conseguiu o último termo. Então, pela fórmula, né, nós temos que a soma de tratores produzidos pela empresa ao longo daquele gráfico, né, com base no gráfico, ela vai ser primeiro termo mais último termo vezes quantidade, tudo isso dividido por 2. Bom, deixa eu somar aqui o 1770 com o 720, com prudência aqui, para não me arriscar demais. Então aqui está dando 14, vai 1, essa é a soma, tá? E aí a gente tem
2.490, e o 16 dá para dividir por 2, que dá 8. Bom, vamos fazer essa conta então? Eu tenho que fazer 2.490 vezes 8. Bora lá. 8 vezes 0, 8 vezes 9, 7, 2 vai 7, 8 vezes 4, 32, com mais 7, 39 vai 3, e 8 vezes 2, 16, com mais 3, 19. E olha aí quanto é que deu a soma. Pelo visto, a nossa soma chegou a 19.920 tratores. E isso mostra pra gente que faltou, né, ou faltaram 80 tratores para bater a meta. A meta era 20 mil, faltou 80. Olhando para as alternativas, a letra E diz exatamente o que a gente precisa. Não vai ser atingida a meta, pois serão produzidos 80 tratores a menos do que precisava. É o que a gente descobriu fazendo uma soma de PA. Certo, galera? Questão 14. Os centros de dois círculos distam 25 centímetros. Se os raios desses círculos medem 20 e 15 centímetros, a medida da corda comum a esses dois círculos é... Bom, perceba então que a soma dos raios, ela é maior, soma dos raios, ela é 35, ela é maior que a distância entre os centros. Isso quer dizer que as circunferências estão se tocando, elas são secantes. E também faz muito sentido com a pergunta, né? Porque ele quer a corda comum a essas duas circunferências. Então, a situação é, nós temos uma circunferência, temos outra circunferência, os centros delas estão, então, a uma distância dada no exercício por 25 centímetros, a distância entre os centros. Existem dois pontos de contato entre elas, elas são secantes. E quando a gente liga esses dois pontos, eu acabo desenhando uma corda, que é corda tanto da circunferência da esquerda, quanto é corda também da circunferência da direita, certo? Como eu desenhei a da direita menor, essa vai ser a circunferência que vai ter raio 15. Eu já desenho o raio exatamente num dos pontos de corte. E aqui eu tenho um raio dando 20. Muito bem. Bom, aí tenta lembrar que a gente vai acabar percebendo, né, que aqui esse triângulo que eu acabo de desenhar do lado esquerdo, esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles, portanto, aqui nós temos um ângulo reto. A mesma coisa pode ser dita aqui, então aqui nós temos um ângulo reto. E aí eu peço que tu foque nesse triângulo grandão que acabou nascendo aqui pra gente, ó. Onde isso tudo é 25, isso é 20 e isso é 15, certo? Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, de repente, montar um sistema chamando isso aqui de y, coerentemente esse pedaço de 25 menos y e esse de x. Quando a gente achar esse x, a gente está achando essa metade da corda, e aí é só fazer vezes 2, a gente acha o tamanho da corda e responde a questão. Mas como que eu vou achar esse x? Bom, nós temos dois triângulos retângulos distintos aqui, o da esquerda e o da direita. Nós podemos aplicar Pitágoras nos dois. Aplicando no da esquerda, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. Aplicando Pitágoras no triângulo da direita, eu tenho que x ao quadrado mais 25 menos y ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Isso gera um sistema e eu posso me livrar da letra x. A letra y seria um pouco mais difícil, mas a letra x eu consigo. Vou fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Se eu fizer a equação de cima menos a equação de baixo, eu vou acabar construindo que y ao quadrado menos o resultado do parênteses, que eu não abri ainda, vai ser igual ao quadrado de 20 menos o quadrado de 15. O quadrado de 20 é 400, o quadrado de 15 é 225, então dá 175 essa subtração. Bom, vamos pegar uma nova tela aqui para a gente ter mais espaço para trabalhar, mas eu tenho que memorizar aqui, né? Então y ao quadrado menos 25 menos y ao quadrado igual a 175. Então vamos lá. Y ao quadrado menos 25 menos y ao quadrado igual a 175. Vamos desenvolver esse produto notável. Desenvolvendo esse produto notável, nós vamos chegar em 625 menos 50y mais y ao quadrado. Não esquece que tem um menos fora do parênteses e vai trocar o sinal de todo ele. Então vai acabar distribuindo esse menos e trocando para menos 625 mais 50y
e menos y ao quadrado, que é muito vantajoso para a gente, porque acaba que esse y ao quadrado se cancela, né? Bom, aí então eu posso agora, quem sabe, puxar esse 625 aqui que ficou negativo para o lado de lá somando. Eu tenho 50y, tá certo isso aqui? Acho que sim, né? E então a gente tem o 625 passa para lá somando, a gente está chegando em 800, né? 800, muito bem. Então, a gente passa o 50 dividindo e o nosso y acaba dando 40. É isso? Não, que 40 nada. Deixa eu apagar aqui que eu fiz muito grosseiramente essa conta. Né? Dá pra gente cortar um zero, fica 80 dividido por 5 dá 16. Aí sim. Corta um zero aqui. 80 dividido por 5, 16. O y é 16. Bom, voltando na nossa figura, né? Nós estávamos com um desenho assim. Deixa eu até voltar na outra tela para garantir que é isso que eu estou fazendo. O y está do lado esquerdo, que é o lado que estava com 20, né? Naquele desenho original. Agora ficou bem ruim o meu desenho. Então isso aqui é 16, certo? E aí falta o x. Muito bem. Então a gente pode fazer o seguinte, né? Se o y deu 16, a gente pode perceber aqui que a gente tem aqui um triângulo retângulo. Vamos pegar esse triângulo aqui da esquerda, vamos botar ele um pouco maior para a gente. E tenta perceber que o 20 que está aqui, ele é 4 vezes 5. O 16 é 4 vezes 4. E, portanto, o x vai acabar sendo 4 vezes 3, pois estamos diante do triângulo 3, 4 e 5 apenas amplificado 4 vezes. Mas podia fazer por Pitágoras ou substituir lá no sistema e tu ia descobrir que o teu x é 4 vezes 3, 12. E voltando lá no desenho da corda, se o x é 12, quer dizer que 12 está aqui em cima e também 12 está aqui embaixo e a corda então mede 24 centímetros. Então nós fizemos Pitágoras nos dois triângulos, montamos um sistema, trabalhamos em cima de uma letra só e voltamos para buscar o que faltou. E assim, letra B é o gabarito da questão 14. Muito bem. Na questão 15, uma resolução similar a gente vai fazer para ela, tá? Nós temos um triângulo ABC. Nós temos que BC mede 12. Deixa eu botar aqui então ABC. Nós temos que BC mede 12. Nós temos que a mediana relativa a esse lado BC, então mediana, né? Vai de um vértice até o ponto médio. Essa mediana mede 6, só que por ela ser mediana, ela chega no ponto médio. E aí isso faz com que esse pedaço seja 6 e esse pedaço também. Interessante. Bom, e aí a gente tem o seguinte. Quando a mediana ela tem o mesmo comprimento, ela mede metade do lado que ela corta. Quando isso acontece, a mediana medindo metade. Então isso é um resultado muito interessante, que significa que esse triângulo ele é retângulo. Porque é o que acontece, né, quando a gente tem o triângulo retângulo inscrito numa circunferência, né? Todo triângulo pode ser inscrito numa circunferência. Mas quando o triângulo é retângulo, o que acontece? Acontece que a hipotenusa passa pelo centro da circunferência, ela é o diâmetro. E aí quando tu puxa desse ponto aqui de cima até o raio, até o centro, tu fez o raio. Só que isso aqui também é raio, isso aqui também é raio. Então isso é um teorema bem importante de geometria plana que diz que se o triângulo é retângulo, a mediana que sai do ângulo reto, ela vai ser metade da hipotenusa. Nós estamos vendo aqui uma mediana que é metade de um lado do triângulo. Então se isso acontece, se uma mediana ela é metade do lado que ela corta, então esse triângulo é retângulo. Também nós temos a outra mediana, medindo 9. E lembra também, pelo baricentro, que as medianas elas se cortam de modo que o pedaço que vai para o vértice é o dobro do outro pedaço. Então esse pedaço aqui é 2, e esse aqui é 4. E esse aqui é 6, e esse é 3, para dar 9, e para o pedaço maior ser o dobro. Depois tu pode perceber que nós temos aqui dois triângulos retângulos. Então eu vou chamar isso aqui de x, e vou chamar isso aqui de y. E é claro, vou chamar esse pequenininho aqui de x sobre 2, pela mediana. E eu posso fazer então um Pitágoras no triângulo pequeno e no triângulo grande para ir atrás da solução aqui desse problema.
Então vamos lá, vamos criar esse sistema de equações, tá? Se eu fizer Pitágoras no triângulo grande, fazendo no grande primeiro, eu vou poder dizer que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Mas se eu fizer Pitágoras no triângulo pequeno, onde o cateto é x sobre 2, o outro cateto é y, e a hipotenusa agora é 9, eu vou ter x sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Desenvolvendo um pouquinho essas duas equações, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 144. E aqui embaixo eu tenho x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado é igual a 81. Então, de forma similar à questão anterior, eu posso fazer a equação de cima menos a equação de baixo para me livrar do y. Tá? E aí eu vou chegar na equação 3x ao quadrado sobre 4, ao fazer essa subtração aqui, os y se cancelam, e 144 menos 81 vai acabar dando 19 mais 44, vai acabar dando... O que vai dar isso? Vai dar 63, né? Isso aí. Bom, então, isso aqui está dando 63. Eu posso simplificar por 3 aqui e aqui. Fica x ao quadrado sobre 4 igual a 21. Eu posso passar o 4 multiplicando. E depois posso tirar uma raiz quadrada. O x é positivo, não vou nem botar o mais ou menos. Vai ficar 2 raiz de 21, o meu valor de x. Agora eu vou voltar numa das equações, a mais simples, pode ser essa primeira aqui, ó. E vou trocar o x por 2 raiz de 21 para pegar o y, tá? Então vamos lá para a próxima tela para a gente poder fazer isso com espaço. Então nós tínhamos que x ao quadrado, nossa senhora, peraí, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 144, eu vou voltar nessa. Bom, então, se o meu x deu 2 raiz de 21, vamos botar ele ao quadrado aqui e vamos atrás do y. Então isso aqui vai acabar dando 4 vezes 21, vai voltar a ser o que era antes. Vai dar 84. Passa para o lado da direita subtraindo. E o x ao quadrado, então, está dando 60. Tenta tirar uma raiz. Lembra que 60 é 4 vezes 15. Então é uma troca justa. E aí, como a multiplicação é do bem, a gente pode tirar o 4 ali de dentro. Chegamos então em 2 raiz de 15. Certo? Temos x, temos y e queremos a área do triângulo. Volta lá e olha para o triângulo e percebe que se ele é um triângulo retângulo, eu posso fazer cateto vezes cateto sobre 2. Porque um cateto assume o papel de base e o outro cateto assume o papel de altura, já que eles são perpendiculares, formam um ângulo reto. Lembra que a base de um triângulo é qualquer um dos 3 lados, mas a altura tem que ser perpendicular, tem que formar um ângulo reto com esse lado que tu escolheu. Então, para chegar na área do triângulo, basta fazer base vezes altura sobre 2, cateto vezes cateto sobre 2. Então isso aqui vai acabar dando 2 raiz de 21, que é o x, vezes 2 raiz de 15, que é o y, dividido por 2, um dos dois cai fora. Eu fico com 2 que multiplica raiz de 15 vezes 21, né? E aí, fatorando eles, eu vou ter o 21 sendo 3 vezes 7 e o 15 sendo 3 vezes 5. Então, o 3 está ao quadrado, ele pode sair da raiz. O 3 lá fora multiplica o 2, o 7 lá dentro multiplica o 5. Chegamos em 6 raiz de 35. E o gabarito que nos aguarda é a letra C. C, portanto, resposta dessa questão aqui, também um pouquinho mais pesada, aí, de geometria plana, que envolveu um sistema de equações. Então a gente percebe uma característica aqui na SPSEX, que é a gente equacionar com frequência, botar letra, trabalhar algebricamente, isso costuma funcionar bem para as questões da SPSEX, é uma sugestão. Questão 16. Uma hipérbole tem focos f1 menos 5,0, então uma hipérbole, né? Um foco é menos 5 e 0, o outro foco é 5 e 0. Já dá para ver então, que bem no meio desses focos nós temos o centro, então o centro vai ser a própria origem do plano cartesiano, coisa boa. Também dá para ver que o y é sempre o mesmo, então se a altura é sempre a mesma, quer dizer que o eixo dessa hipérbole é eixo horizontal e é o próprio eixo x.
essa hipérbole passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q, e esse Q não deu aqui a coordenada Y, mas avisou que esse Y é positivo. Nós queremos, sobre o triângulo que tem vértices em F1, P e Q, nós queremos a área do triângulo. Mas para a gente poder achar o ponto Q, nós precisamos conhecer a nossa hipérbole. Então vamos atrás dela. Bom, nós temos uma hipérbole com eixos, com eixo principal, eixo real que a gente chama, né? O eixo real dela está na horizontal. Nós temos focos em menos 5 e 0 e 5 e 0. Então lembra do desenho, da característica da hipérbole. O foco fica aqui na frente. Então aqui vai ter um vértice, a hipérbole vai fazer um desenho assim, e simetricamente aqui ela também vai fazer o mesmo desenho, são os dois ramos ou duas folhas da hipérbole. Mas aí ele avisa pra gente que a hipérbole contém, ela possui o ponto 13, 0, quer dizer que é um ponto da hipérbole. Só que se o y é 0, esse ponto está no chão. Então esse ponto está aqui, ó. E aí com isso, ele está te dizendo que aquele ponto ali é o vértice, é um dos vértices da hipérbole. O outro, então, simetricamente é o menos 13, 0. Então nós temos os focos e temos os vértices. Quando a gente tem uma hipérbole cujo eixo real dela está em x, está horizontal, a equação genérica dela fica x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Onde a é a distância do vértice até o centro da hipérbole. Isso é A. Então, nosso A é 3. É a distância. E o B, ele se define usando um triângulo retângulo que na hipérbole ele é dado com hipotenusa C e catetos B e A. Então, o B é um cateto desse triângulo. E o C é a distância do foco até o centro. Então, o C é 5. Distância do foco até o centro. Então esse triângulo é um triângulo onde o C vale 5, onde o A vale 3 e portanto o B vai valer 4, né galera? Que é o triângulo 3, 4, 5. Com isso, a gente consegue escrever a equação da nossa hipérbole. A equação da nossa hipérbole então ficou x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. E agora, com a equação da hipérbole identificada, a gente consegue jogar nessa equação as coordenadas do ponto Q. Na verdade, a coordenada x, né, do ponto Q. E vamos atrás da coordenada y, sabendo que o y é positivo. Então nós vamos fazer isso. Vamos lá para a próxima tela fazer isso, tá? O ponto Q é 4,y e a hipérbole ficou com a equação x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16. Tá? Que essa tela aqui, deixa eu apagar, que ela ficou aí pronta por engano. Agora sim. Então bora lá. Nosso ponto Q tem coordenadas 4,y. Nossa equação é x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Eu vou substituir o x por 4. Vou ficar com 16 sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Aí eu posso, quem sabe, puxar o 1 para o lado esquerdo, levar a fração do y para o lado direito para ela ficar positiva. Posso fazer um MMC aqui, vai ficar 9 embaixo, vai ficar 16 menos 9. Continuando a conta aqui em cima, 16 menos 9, né? Já estou botando a resposta, 16 menos 9. Aí então eu vou acabar ficando com 7 nonos igual a y ao quadrado sobre 16. Passo 16 multiplicando, o y ao quadrado ficou 16 vezes 7 sobre 9. Passo o quadrado como mais ou menos raiz, mas fica só com sinal de mais, porque já avisou pra gente que o y é positivo. E tira a raiz do 16 e a raiz do 9, porque elas são raízes exatas, mas o 7 fica lá dentro. Pronto. Achamos a coordenada y e sabemos então que o ponto Q é o ponto de coordenadas 4 e 4 raiz de 7 sobre 3. Bora para o triângulo agora, queremos o triângulo de pontos F1, P e Q. Lembrando que F1 era o ponto menos 5,0 e P era o ponto 3,0. Então jogando isso aqui num plano cartesiano, a gente percebe que o F está aqui no menos 5, a gente percebe que o P, né, o F1 está aqui, o P está aqui ó, no 3,0 e o Q, ele tem
um x valendo 4, mas o que importa pra gente é o y, né? E o y vai nos dar a altura dele. Então a altura dele, fiquei meio mal aqui, né? Mas a altura dele acaba dando, pelo que a gente viu do y, a altura dele acaba dando 4 raiz de 7 sobre 3. Então, como todo triângulo, né? A área vai ser base, que está medindo 8, vezes a altura, que é 4 raiz de 7 sobre 3, vezes o meio, né? Para dividir por 2. Então está dando 4 vezes 4, 16. Estamos aí com 16 raiz de 7 sobre 3. É a nossa área para o triângulo de vértices em F1, P e Q. Vamos voltar às alternativas. 16 raiz de 7 sobre 3, 16 raiz de 7 sobre 3 é a letra A, nossa resposta para a questão número 16. Certo, pessoal? Bora lá então. Questão 17. Considere o conjunto de números naturais 1, 2, 3, naturais até o 15, formando grupos de 3 números distintos desse conjunto. O número de grupos em que a soma dos termos é ímpar. O número de grupos em que a soma dos termos é ímpar. Aí eu preciso pensar que eu estou com números naturais, pares e ímpares, e eu quero pegar 13 e quero que a soma seja ímpar. Lembra comigo que quando tu soma ímpar mais ímpar dá par, quando tu soma par mais par dá par, e quando tu soma ímpar mais par, é só nesse caso que fica ímpar. Como é que vai ficar com 13 então para dar ímpar? Ou os 3 são ímpares, que daí essa primeira soma fica par, mas aí par mais ímpar fica ímpar. Ou tu seleciona 2 pares e um ímpar, que daí par mais par dá par, mais ímpar dá ímpar. Então nós temos 2 casos, tá? Caso A, digamos assim, 3 ímpares. Caso B, vamos chamar assim, 2 números pares e um número ímpar. Ou eu seleciono os 3 números desse conjunto, os 3 ímpares, ou eu seleciono 2 pares e um ímpar. Então nosso problema fica entendido como selecionar, né? Escolher. Escolher 3 ímpares, ou escolher 2 pares e um ímpar. E aí lembra do uso do e do uso do ou, que a gente faz na análise combinatória, né? Ou é soma, aquela dica de aula, e e é multiplicação. E na hora de escolher, como eu vou somar, lembra que a soma, a operação de soma não importa a ordem, né? Então não importa a ordem de soma, só importa a escolha. Bom, na hora de montar o cálculo, então, eu preciso de uma combinação do número de números ímpares 3 a 3 para ver quantos trios de ímpares eu posso formar, quantos trios de ímpares dá para formar. E aí, pensa que de 1 a 15 existem 7 pares e 8 ímpares. Então, combinação 8, 3 vai me dizer quantos trios diferentes, independente da ordem, por isso combinação, quantos trios diferentes eu posso formar com 8 números ímpares. Qualquer um desses trios me serve. Ou escolhe 2 pares e escolhe um ímpar, que é a outra situação que a gente analisou. É isso, galera. Escolhe, ou seja, não importa a ordem, só importa a escolha. Então, combinação, tá? Tem gente que escreve combinação assim, né? Também dá para escrever na forma de número binomial, na mesma. Também dá para escrever assim, ó. Binomial 8, 3 mais binomial 7, 2 vezes binomial 8, 1. São formas de escrever distintas que dá na mesma. E o jeito de montar a conta que a gente gosta de fazer é, pro
escolhe 3 dentro de 8, né? Pega 8 e escolhe 3. A gente faz 8 vezes 7 vezes 6 e para, e divide pelo fatorial de 3. Depois, pro 7 escolhe 2, a gente faz 7 vezes 6 só, e divide por 2 vezes 1. E pro 8 escolhe 1 é 8. Aí começam as simplificações, né? Aqui, por exemplo, eu poderia fazer isso, fica 4. Aqui, 3 vezes 2 é 6, corta aqui. Então aqui está dando 56. E aqui está dando 7 vezes 6 vezes 4. Quanto é que vai dar isso? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 4 vai acabar dando 84, 168. Agora soma esses dois. Vamos botar aqui embaixo. Está dando 14, vai 1, 12, vai 1, 224. Eu estou achando então 224 opções aí, né? É que eu passei demais. Então a nossa resposta é a letra C, ó. Né? O número de grupos que a gente consegue formar é 224 grupos diferentes. Alguns deles onde só tem ímpares e outros onde tem 2 pares e um ímpar. A variedade total, 224, letra C. Bora para a questão 18. Sabendo que o número complexo I, sendo I a unidade imaginária, é a raiz do polinômio P de x igual a x na 5 menos 2x4 menos x mais 2, podemos afirmar que P de x tem, e aí, vamos lá, duas raízes reais iguais a I, e uma raiz racional e duas irracionais, uma I e menos I como raízes complexas e 3 raízes irracionais. Então, a gente tem que decidir sobre a natureza das raízes do polinômio P de x, que é um polinômio de grau 5. E se ele é de grau 5, isso quer dizer que ele tem 5 raízes, né? Podendo repetir, podendo ter raízes, né, de várias naturezas, mas se ele tem grau 5, ele tem 5 raízes. Bom, lembra que quando os coeficientes do polinômio são todos números reais, que é o caso aqui, todos os coeficientes aqui são reais, então, se uma raiz imaginária aparece, a conjugada dela também aparece. Então quer dizer que I e menos I são raízes, eu já tenho duas aí, né? Então, quer dizer que as letras B e D me agradam muito, tá? É entre elas que eu tô. E aí ele me diz que as outras... A letra B diz que as outras 3 raízes vão ser irracionais. Mas lembra de uma dica muito boa para polinômios, que é a seguinte dica. Se a soma dos coeficientes dá 0, é porque o número 1 é uma raiz. Muito bem. Então, a gente pode testar isso, é bem fácil. Somando os coeficientes, tu tem 1 com menos 1, que zerou, e 2 com menos 2, que zerou, deu 0. Então quer dizer que o número 1 é raiz. Quer dizer que nas raízes nós temos o menos I, nós temos o I, nós temos o 1 como raízes. Faltam 2. Só que só por aí, galera, a gente já pode marcar a letra D. Por quê? I e menos I são raízes complexas, que fazem parte do nosso polinômio, assim como a letra B também diz isso, mas a letra B diria que as outras 3 raízes são irracionais. Isso não é verdade, porque eu já achei uma raiz racional aqui. Tá, mas, Diegueira, e se as alternativas não fossem tão queridas, como é que eu posso achar as outras 2 que faltaram? Vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lembrar que cada raiz, ela produz um fator, e um fator, ele é sempre x menos a raiz. Se nós pegarmos o produto dos fatores, então nós vamos ter um fator para essa raiz, vai ser x mais i. Outro fator para essa raiz vai ser x menos i. E outro fator para essa raiz vai ser x menos 1. Se nós fizermos o produto dos fatores, nós vamos gerar um polinômio que é um divisor do nosso polinômio. E aí, se nós executarmos a divisão do nosso polinômio pelo polinômio que vai resultar aqui, nós vamos cair num polinômio de grau 2, que vai carregar as raízes que faltam para a gente. Então, se a gente pega cada raiz, produz um fator e multiplica os fatores conhecidos, nós geramos sempre um polinômio que é divisor, ou seja, a divisão é exata. Se a divisão é exata, o quociente da divisão vai trazer as raízes que faltam. Vamos fazer isso. A partir da primeira multiplicação, a gente tem um famoso produto notável, que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então ficaria assim. E como I ao quadrado é menos 1, ficaria assim. Depois, fazendo uma distributiva aqui, nesse parênteses, nós chegaríamos em x cubo menos x quadrado mais x menos 1. E esse aqui, então, é um divisor do nosso polinômio de grau 5.
Vamos agora fazer a divisão. Ficou x cubo menos x quadrado mais x menos 1. E nosso polinômio é x5 menos 2x4, esqueci, vamos voltar lá e olhar, menos x mais 2. Menos x mais 2. Queremos dividir ele por x cubo menos x quadrado mais x menos 1. Lembrando da divisão polinomial, eu coloco x2 porque x2 vezes x3 dá x5. Mas quando vem para cá, troca sinal. Agora eu multiplico x2 por todos os outros personagens e vou trazendo o resultado para cá com o sinal trocado. x2 vezes x, x3, troco o sinal. E x2 vezes menos 1, menos x2, mas vem para cá como mais x2. Sempre ocorre esse cancelamento e vê o que sobra. Aqui no caso para nós está sobrando menos x4, menos x3, é isso? Aqui acho que eu botei errado, não, tá certo, é isso aí. Né? Aqui vai dar x3, vai ficar menos x3, depois mais x quadrado, menos x mais 2. Vamos para a segunda etapa. Agora eu preciso botar um menos x aqui embaixo, porque daí menos x vezes x3 seria menos x4, mas aí vem para cá trocando o sinal. Menos x vezes menos x2, x3 vem para cá como menos x3. Menos vezes x aqui vai dar menos x ao quadrado, vem para cá como mais x ao quadrado. E aqui essa multiplicação, menos x vezes 1 vai dar x, vem para cá como menos x. Soma essa galera, estamos em menos 2x3 mais 2x ao quadrado, menos 2x e mais 2. Portanto, para continuar a conta, a gente tem que botar um 2 aqui em cima, porque daí, aliás, menos 2, né? Um menos 2 aqui em cima, que daí menos 2 vezes x3 dá certinho o que eu preciso para cancelar lá. E aí vocês vão perceber pela multiplicação um perfeito cancelamento aqui embaixo, o que é muito correto, porque se a divisão é exata, então quer dizer que aqui estão as raízes restantes do nosso polinômio. Bom, se tu conseguir resolver essa equação, dela saem as duas raízes que faltavam. Lembrando, nós tínhamos encontrado as raízes menos i e 1. Vamos ver as que faltam? Pode aplicar soma e produto. O produto das raízes dessa equação tem que dar menos 2 e a soma tem que dar, menos b sobre a tem que dar 1. Então, nós temos 2 e menos 1, é isso? 2 e menos 1. Aqui nós temos as raízes menos 1 e 2. Beleza, vamos lá então. E aí, olhando para as alternativas, a letra D continua sendo correta, porque ela diz que i e menos i são raízes complexas, e depois nós temos, né, 3 raízes inteiras. Faz todo sentido. As raízes que a gente encontrou foram 2 e menos 1, e além do 1 que a gente já tinha encontrado. Então a letra D é absolutamente a resposta certa. A gente deu uma estudada mais nessa questão aqui, mas vamos adiante para a questão 19. Agora uma questão de números complexos. Já tinha falado um pouquinho na questão anterior, mas agora mais complexos. No plano complexo, eixo real, eixo imaginário, temos uma circunferência lambda de raio 2. Raio 2, importantíssima. Centrada na origem, a origem é o centro dela, sendo ABCD um quadrado inscrito, né, na circunferência lambda. De acordo com a figura abaixo, podemos afirmar que o número complexo que representa o vértice B é... então queremos um número complexo que representa o vértice B. Mas o vértice A, ele é um número complexo também, né, porque a gente está no plano complexo. E aí percebam que o vértice A está situado como vértice de um triângulo retângulo, né? Onde o cateto vertical vai me dar a coordenada y e o cateto horizontal vai me dar a coordenada x. E esse triângulo é um triângulo que tem o ângulo de 30 graus e que tem a hipotenusa sendo 2, porque é o raio do círculo que está ali, né? Aqui lembra daquela brincadeirinha muito divertida, né? Que é a regra da coisa, que diz pra gente que se nós temos um triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, vale a pena memorizar que o cateto oposto ao 30 a gente brinca de chamar de coisa, a hipotenusa é o dobro e o cateto adjacente é a coisa raiz de 3. Se a gente aplica essa regrinha divertida, a gente percebe que no nosso problema a hipotenusa é 2, portanto o cateto oposto tem que medir 1 e o cateto adjacente, né? Então, entendendo que o 1 é a coisa, aqui nós temos, então, coisa raiz de 3, raiz de 3.
Então, nós percebemos que o nosso vértice A, ele é um complexo, eu vou chamar ele de ZA, que ele é um complexo. E ele, então, é o complexo que, na forma algébrica, ele tem o x valendo raiz de 3 e o y valendo i, mas pode ser muito útil apresentar ele na forma trigonométrica, que é a fórmula módulo, distância da origem, vezes cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Muito bem. Se a gente usa a forma trigonométrica, fica mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque daí, para a gente ir para o B, o que acontece? Daqui a pouco a gente nem precisava fazer muito do que a gente fez aqui. A gente só tem que perceber que as diagonais de um quadrado, isso aqui é geometria plana, elas são perpendiculares, isso é importante saber. Então quer dizer que a rotação que tem que ser feita é uma rotação de 90 graus. E então quer dizer que esse novo ângulo para o número complexo B vai ser um ângulo de 120 graus. 30 mais 90. Portanto, o que vai acontecer? Para o ZB, que vai ser o complexo representado pelo ponto B, o módulo vai ser o mesmo, porque o módulo é o raio e o raio é 2. O módulo é a distância do afixo até a origem. Então o módulo é 2. Só que o ângulo agora vai ser 120 graus. Porque, né, a gente tem 90 graus das diagonais, e 30 graus de rotação inicial. 30 mais 90, 120. O ângulo é o mesmo para seno e para cosseno. Depois eu peço que tu lembre comigo, né, que o cosseno de 120, ele vai ser o negativo do cosseno de 60. Enquanto que o seno de 120 vai ser o 160 com o mesmo sinal mesmo. Aí é só fazer uma distributiva, que vai cancelar os denominadores, e conseguimos escrever que o nosso z é menos 1 mais raiz de 3i. Era isso que a gente queria. Forma trigonométrica, juntando com um pouquinho de consciência aí de geometria plana, torna essa questão bem acessível, bem tranquila de ser executada. Portanto, voltando nas alternativas, né, chegamos em menos 1 mais raiz de 3i, e isso a gente identifica na letra C. Letra C tem pra gente, então, aí a resolução e o gabarito, né, que a gente precisa para a questão 19. Chegamos na última questão dessa prova, questão número 20. Considere uma circunferência de centro O e raio 1, tangente a uma reta R, no ponto Q. Né? Então a gente pode já mais ou menos fazer um desenho aqui, de repente aqui da circunferência, aí fazemos aqui a reta, quem sabe assim, tangente num ponto Q, centro O, raio 1. Agora considere um ponto M da circunferência, né, de modo que MOQ forma ângulo de 30 graus. Sendo P o ponto da reta, R, de modo que PM é paralelo com OQ. Ah, então peraí, então o P tem que estar aqui, ó. Para que PM seja paralelo com OQ. E lembra, né, que quando uma reta tangencia uma circunferência, o raio no ponto de tangência é perpendicular. Então, bom, se PM é paralelo com OQ, também é perpendicular à reta R. Certo, galera? Muito bem. Bom, o raio é 1, né? A gente sabe que isso aqui é 1 também. E aí, o que a gente quer é a área do trapézio OMPQ. OMPQ. Beleza. Então vamos atrás dessa área aí. Eu vou puxar uma tela em branco e vou fazer esse trapézio maior. Agora eu vou esquecer um pouquinho a circunferência e vou trabalhar só esse trapézio grandão. Tenta lembrar que tudo isso aqui era 1. Isso aqui também é 1. E desculpa a minha escala, mas isso aqui é 30 graus. Vai ficar bem ruim aqui a minha escala. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um triângulo retângulo aqui, e se esse cara é 1, eu vou aplicar a regra da coisa de novo. Quer dizer que esse cara aqui é 1 sobre 2, tá? Acaba sendo a altura do nosso trapézio, porque o nosso trapézio está de lado. E aí,
isso aqui é coisa raiz de 3. Então, se a coisa deu 1 sobre 2, eu vou pegar essa coisa e vou multiplicar por raiz de 3 para ter essa medida aqui. E essa medida aqui de baixo vai ficar sendo 1 menos raiz de 3 sobre 2, né? Ou seja, o total, 1, total, menos a parte de cima. Bom, então, eu tenho que a base menor do meu trapézio, ela é 1 menos raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que a base maior do meu trapézio é 1. Deixa eu fazer um trapézio, de repente, melhor aqui pra gente. Tá? Nosso trapézio ficou assim, no fim das contas. Ó. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 1 menos raiz de 3 sobre 2, e isso aqui é 1 sobre 2, que vai ser a nossa altura do trapézio. Então, isso aqui é a base grande, e isso aqui é a base pequena. E isso aqui é a altura do nosso trapézio. Se a gente quer a área, fórmula de área de trapézio, tu lembra? É soma das bases dos lados paralelos vezes a altura dividido por 2, ou vezes 1/2. Então, bora lá. Nossa área vai acabar sendo, então, base maior mais base menor vezes a altura vezes 1/2. Que é a mesma coisa que dividir por 2. Nós estamos chegando, então, para a nossa área do trapézio em 2 menos raiz de 3 sobre 2, querendo multiplicar 1/4. E fazendo, então, uma distributiva, a gente vai acabar chegando em... Nossa senhora, isso aqui era para ser um trapézio. Então, a gente vai chegar em 2 vezes 1/4, vai dar 1/2 menos raiz de 3 sobre 8. Pode ser assim nossa resposta final. E eu acho que eu vi uma dessas nas alternativas, hein? 1/2 menos raiz de 3 sobre 8. Letra A, portanto, é o gabarito aí da nossa questão número 20. E assim terminamos a correção da prova da SPSEC de 2018 para ingresso em 2019. Eu sou o professor Diegueira, professor de matemática aqui do curso da Zambuja. Fica atento aí para mais vídeos de mais resoluções de questões, certo? Valeu, galera! Até mais! Tchau!